Atos, capítulo 7, de 51 a 60. Amém? Diz assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes, avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Depois disso, ele morreu. Amém? Pode se sentar. Já oramos pela palavra. Dizer que é motivo de alegria, né? Estar aqui mais uma vez com os irmãos para cultuarmos o Senhor, né? E foi me incumbida a responsabilidade de trazer uma palavra, culto de varões, né? E eu estava meditando a respeito, né, ali dos homens da Bíblia, né? E eu estava olhando a vida de Estevão, né? Nós iremos meditar um pouco sobre esse irmão, né, da igreja primitiva, cujo testemunho, não só da vida dele, mas também da sua morte, né? Elas exaltam o poder de Deus na vida daqueles que são alcançados pela misericórdia divina. Uma coisa que me chama a atenção nesse relato é a forma pelo qual o nosso irmão se posiciona diante de tudo que estava acontecendo, a intrepidez que ele usa ali ao falar da palavra de Deus diante dos religiosos da sua época. E mais do que isso, a coragem de continuar fiel diante de Deus, né? Mesmo quando a própria integridade física dele estava sendo colocada em risco. E meditando sobre isso, né, eu decidi compartilhar com os irmãos um pouco desse texto, né? Mas aí, para a gente entender um pouco disso aí, é necessário a gente voltar e ver o que movia a vida desse homem, né? Se você for lá em Atos 6, capítulo 3, versículo 3, você vai ver lá, diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Aqui está falando a respeito ali da necessidade da igreja, que a igreja tinha naquele momento dos diáconos, né? A igreja de Cristo ela ia crescendo, a igreja primitiva ia recebendo pessoas, e dentro das pessoas que vão se achegando à igreja, também chegaram as necessidades do povo de Deus, né? As viúvas, os órfãos, que necessitavam de cuidados, de atenção ali no socorro, e aos apóstolos que era incumbido o ensinamento da palavra de Deus, e isso já não estava dando mais. Então eles, movidos ali por Deus, eles escolhem dentre os homens daquela igreja lá, homens cheios do Espírito Santo para poder fazer essa obra, onde começa ali o diaconato, né? Na igreja. Outro versículo está lá em Atos 6, verso 8, que vai dizer: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ainda, o que nós lemos no capítulo 7, verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Olha só, muitas vezes nós vemos os cristãos, né, da atualidade dizendo que é necessário seguir os exemplos da Bíblia, né, como se o ato em si ele fosse agradar a Deus. Muitas vezes nós vemos os cristãos achando que o pastor faz desse jeito, então eu vou fazer igualzinho ele, né? Só que aí vai acontecer aquilo que aconteceu com Abel e Caim. Um oferece o sacrifício e Deus aceita, outro oferece e Deus não aceita.
é justamente por causa daquilo que está no coração, por causa do que está preenchendo a vida daquela pessoa. E é o caso de Estevão. Muitas vezes os crentes da atualidade eles falam, eu vou seguir o exemplo de Estevão, eu vou falar com ousadia, com isso, com aquilo, mas a primeira pergunta que nós teremos que fazer para nós estamos cheios do Espírito Santo? Será que o que nos move a fazer tem sido a mesma coisa que tem movido esse homem? Que nós vemos as gerações, né, nos tempos que nós estamos vivendo, a geração de Daniel, de tudo que é geração aí que o povo vai inventando, né? Mas aí quando você vai olhar, não tem nada a ver com o que esses personagens da Bíblia fizeram. Então, como eu disse, o ato em si só ele não vai agradar, mas uma coisa que muitos eles têm aberto mão é do processo de enchimento do Espírito Santo. Ainda mais que na obra de Deus nós podemos fazer algumas coisas, né? Da mesma forma que o irmão que está cheio do Espírito Santo. Nós podemos trabalhar, nós podemos até ser diáconos, né? na igreja e ainda assim não estarmos cheios do Espírito. Fazemos um serviço que alegra o coração do pastor, mas entristece a Deus. Então, antes da gente olhar para os exemplos da Bíblia, é necessário a gente ler nas entrelinhas, né? A gente ver o que movia o coração desses irmãos. E sempre tem alguma coisa a mais, né? No reino de Deus sempre tem. Quando aquele jovem ele se aproxima de Jesus e fala assim, o que eu vou fazer para entrar no teu reino? Jesus vai falar, vai e vende tudo. Primeiro ele fala, você vai guardar a lei, você vai honrar pai, você vai fazer... Não, Senhor, eu faço isso tudo, eu sou um cara zeloso da lei. E Jesus fala, ainda falta uma coisa. No reino de Deus não é diferente. Sempre vai faltar alguma coisa para as nossas vidas. Porque o padrão de Deus é excelente. Então, nós precisamos, não somente as pessoas, mas nós, cristãos, servos de Deus, é necessário que nós estejamos a olhar para as nossas vidas. Por que muitas vezes o nosso trabalho, por que muitas vezes o nosso ministério às vezes fica patinando? Será que não é por causa disso? Não está faltando esse enchimento do Espírito Santo? E esse enchimento ele é algo que vai acontecer numa busca diária, né? É todo dia, não é somente no dia do culto, não é somente quando você tem alguma responsabilidade na igreja, mas é uma busca diária, é um ritual de comunhão com Deus o tempo todo, de tal forma que Deus vai te preenchendo com o Espírito dele, te capacitando a cada momento para que você esteja mais e mais na presença dele. Nós sabemos que recebemos o Espírito Santo quando nós cremos em Cristo, né? Só que muito mais que uma necessidade, é um mandamento na palavra de Deus, que Paulo coloca lá em Efésios 5, de 18 a 20. Ele vai falar, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. De que forma? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele está afirmando aqui que é incompatível, uma coisa que é incompatível, é uma vida marcada pela a prática do pecado e ali a plenitude do Espírito. Isso é incompatível, não tem como as duas coisas acontecer. Então, quando ele fala aqui, os cristãos eles debatem muito a respeito desse versículo ali do embriagar com vinho, né? Todo mundo quer saber se pode embriagar com vinho, se pode, se não pode, né? Mas eles não se preocupam ali com encher do Espírito. Mas o que Paulo está falando aqui, vamos deixar o vinho de lado, né? Para o pastor Cleilson depois falar sobre isso, o pastor Eliezer, né? Vamos colocar aqui esse embriagar com vinho como as coisas dessa terra. A dedicação com que a gente lidar com as coisas dessa terra, as coisas que nos afastam de Deus, que muitas vezes nos chamam a atenção, e as coisas que nos levam para Deus. Você vê aqui, Paulo fala, não vos embriague com vinho que a contenda, mas enchei do Espírito. De que forma? Cantando os salmos, os hinos, cânticos espirituais, que são coisas que muitas vezes nós abrimos mão. Às vezes o cidadão ele está lá no trabalho,
ele poderia colocar um hino lá que vai melhorar o ambiente de trabalho, né? Ele poderia ali colocar uma pregação, uma palavra ali, alguma coisa para poder estar meditando ali no decorrer do seu dia. Só que muitas vezes os cristãos abrem mão dessas coisas. E ficamos preocupados com o jornal, ficamos preocupados com a política, ficamos preocupados com o esporte, ficamos preocupados com tantas coisas que não trazem edificação. Essas coisas, muitas coisas não é que é proibido, não, mas é que muitas vezes elas têm tirado o lugar daquilo que é de Deus. Temos deixado de salmodiar para poder ver o jornal. Temos deixado dos hinos espirituais para as coisas dessa terra. E a pergunta que vem é: como seremos cheios do Espírito Santo se agirmos dessa forma? Então, nós precisamos dizer não ao pecado e dizer sim ao Espírito de Deus. É necessário nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Efésios 4, 22 a 24, também o apóstolo Paulo ele vai dizer, eu peguei aqui na nova versão transformadora, ele é bem claro. Ele diz assim: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Mais claro do que isso é impossível, né? Só vai ter um jeito da gente alimentar se revestir dessa nova criatura. É justamente com aquilo que Paulo fala a respeito do enchimento do Espírito. É atentando para as coisas de Deus. Amém? Amém. Nós vemos aqui que, então, não é por acaso que Estevão, ele age dessa forma que nós vimos na leitura do texto, né? A outra coisa que Estevão tinha era compromisso com a verdade. Nós veremos que Estevão ele confronta os religiosos da sua época, né, com a palavra de Deus. Os religiosos eles pensam agradar a Deus com suas obras, mas eles se esquecem que a palavra de Deus é o manual de instrução com as diretrizes para viver uma vida na presença de Deus. O religioso ele sempre acha que Deus se impressiona. E eu fico olhando que às vezes a gente se impressiona tão fácil, né? A gente se impressiona com o irmão que toca, a gente se impressiona com o irmão que prega, a gente se impressiona com tantas coisas. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, Deus ele sonda os nossos corações, Deus olha para as nossas misérias, aquilo que em nossas vidas ainda precisa ser trabalhado, e Deus vê tudo. E isso é terrivelmente aterrador. Porque Deus ele está vendo a nossa vida. Deus está vendo o que precisa ser mudado em nós. E, por outro lado, isso também é muito bom. Porque é Deus que pode fazer essa obra nas nossas vidas. Glória a Deus, porque é Ele que pode ver tudo isso. E isso nos levaria a uma motivação de nos derramarmos diante da presença de Deus e mostrar para Ele: Senhor, é isso mesmo que eu sou. Eu não quero mais me relacionar contigo na dubiedade. Eu não quero mais que a minha vida ela seja dúbia diante de Ti. Eu quero ser verdadeiro contigo assim como Tu és comigo. E Deus ele tem o poder de trabalhar nas nossas vidas e transformar aquilo que ainda está causando impedimento da nossa caminhada cristã, do nosso servir a Deus, né? Então, é necessário que a gente olhe para isso, né? E entenda que o religiosismo, essa tendência que os homens têm de se mostrarem religiosos, a religiosidade ela impressiona os homens, a Deus não. Enquanto os religiosos daquela época eles tentavam debater com seus argumentos, Estevão não somente ele mostra o erro dos pais desses judeus, né? Como ele mostra também o erro desses homens. Se você ver, ele vai falar aqui para eles, todos os profetas que foram enviados para transmitir a palavra de Deus, né? Ele vai falar, qual dos profetas os vossos pais não perseguiram,
Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Homens que se denominavam religiosos, que detinham o poder da religião, que achavam que podiam impressionar a todos com a sua religiosidade. Estevão escancara a verdade baseada na palavra de Deus. Falou, seus pais, eles, apesar de andar com a Bíblia debaixo do braço, toda vez que os servos de Deus vieram falar a respeito das palavras de Deus, eles mataram. E justamente aqueles que vieram falar a respeito do justo, Estevão vai ainda mais além. Ele fala, e eles mataram esses que vieram falar a respeito do justo, assim como vocês fizeram agora, matando o justo. Assim como os religiosos de agora não são diferentes dos religiosos daquela outra época, os pais deles. Os pais deles mataram todos os profetas, assim como agora os religiosos da época de Estevão, eles olham para Jesus e o matam. Isso por causa de quê? Porque eles não aceitam a palavra do Senhor. Eles não aceitam a palavra de Deus. E ele vai falar ainda no verso 52, o qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Esses homens são confrontados dentro da palavra de Deus. O motivo de tantos pais do passado terem agido dessa forma, ele está relacionado a uma só coisa. E é o que Estevão fala para eles lá no verso 51. Ele vai falar, vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistiam ao Espírito, assim como fizeram os vossos pais. O motivo é esse. E esse tem sido o motivo de muitos cristãos que têm ali vivido uma vida de rebeldia em relação à vontade do Senhor. Dura servir. Pescoço duro. Pessoas que são incapazes de ouvir a palavra de Deus, de escutar a repreensão de Deus em sua vida e se humilharem. Reconhecer, Senhor, Tu és verdadeiro e eu não. Então, eu me prostro diante de Ti e Te dou liberdade para trabalhar na minha vida. Os homens de dura serviço, eles não têm essa capacidade, eles se apegam ao seu orgulho e baseado nisso eles vão e contra a própria palavra que está mostrando aquilo que eles são. Ele vai falar ali que eles são incircuncisos de coração, né? Os judeus se orgulhavam da marca na carne, mas eles não tinham marca no coração, a qual o próprio Deus já falava lá, Jeremias, né, que ia escrever a lei em coração não mais em tábuas de pedra, mas no coração. E isso é tão bom, porque a tábua de pedra, ela fica lá, guardada lá com todo cuidado, né, igual a Bíblia de muitos crentes, né, fica guardada na prateleira, na estante lá, e ele só pega para vir na igreja. A tábua de pedra era da mesma forma, mas o projeto de Deus, o plano de Deus, já na antiga aliança eu vou escrever a minha lei no coração. E é para que aonde vocês forem, a minha lei, os meus preceitos, eles estejam junto de você. É para você consultar o tempo todo. Você vai ter a capacidade de, todo o tempo, quando se deparar em qualquer situação, você ter ali a direção da minha palavra dentro de você. É só Deus que pode fazer essas coisas. O que Estevão está dizendo é que eles mesmo tendo recebido a palavra de Deus, eles não se submetem a ela. São pessoas que não se curvam, sem humildade e que sempre fazem as coisas de acordo com a sua vontade, pelo seu entendimento. Não dão ouvidos, nem se submetem aos que têm mais conhecimento e autoridade em determinado assunto. E isso aí a gente vê bastante, né? O pastor acho que lida mais com isso, né? Às vezes a pessoa tem... Às vezes os cristãos até vão ao pastor, né? Pedir orientação. Chega, pastor, eu estou com um problema aqui, uma decisão para tomar, que eu queria uma orientação do pastor. O pastor vai e busca na Bíblia e orienta, e aí o cidadão vai e faz do jeito que quer. Isso aí tem sido uma constante. Isso é em todos os lugares, porque as pessoas têm aberto mão da palavra de Deus. Ainda se encontram
com dura serviço. A notícia boa é que quando é servo de Deus, quando é escolhido de Deus, um eleito de Deus, Deus quebra, tá? Deus não permite filho dele de pescoço duro. Deus não permite filho orgulhoso, Deus não permite filho insubmisso. Ele vai dando linha, mas vai chegar uma hora que ele vai puxar essa corda e a gente vai chegar aonde ele quer. E glorifique a Deus, porque Deus faz essas coisas. É através dessa misericórdia de Deus que nós somos trabalhados, que muitas vezes nós tentamos ali nos afastar e Deus vai ao encontro e busca. A palavra de Deus diz que o filho, Deus corrige, né? O bastardo não. Então, irmão, quando você sentir o pesar da mão de Deus sobre sua vida, não é motivo de murmuração, é motivo de alegria, motivo de olhar para Deus e falar: Senhor, obrigado porque Tu és um Pai amoroso. Isso aí tem sido motivo de muita tristeza para muitos jovens, né? Às vezes os jovens ficam meio invocados com a gente, né? Com os pais, quando a gente chama atenção, quando a gente diz não, né? E assim, ó, eu creio que na juventude a gente escuta mais não do que sim, né? Acho que bem mais, né, pastor? Eu acho que escuta bem mais não do que sim. E você já parou para pensar que quando o pai fala, quase todas as vezes que o pai fala que não, é para o seu bem? Justamente por causa disso, por causa do direcionamento que o pai tem para a sua vida. E muitas vezes o pai, aqui o pai terreno, ele é um reflexo daquilo que Deus ele é nas nossas vidas. Deus é aquele que nos cuida. Assim como as mulheres representam ali a Deus ali na questão de dar a vida, né? O homem ele representa a Deus na questão do cuidado, da direção. Isso nós recebemos de Deus, é uma coisa do homem. Então, para os jovens, né? Tem alguns aqui hoje. Agradeça a Deus pelo pai que você tem. Agradeça a Deus pela direção que seus pais têm dado em suas vidas, porque isso tudo, posteriormente você vai ver que tem muito valor. Talvez agora a gente não entenda, né? Assim como muitas vezes que Deus intervém na nossa vida, né? Muitas vezes Deus intervém nas nossas decisões, naquilo que a gente quer fazer e diz não, e a gente não entende, mas mais para frente a gente vai ver que é cuidado de Deus, é Deus zelando pela sua integridade, pelo seu bem-estar. Então, agradeça a Deus quando essas coisas acontecerem. Aqui, eles são incapazes de reconhecer as suas falhas e erros, né, cometidos e que não lhe permitem voltar ao caminho certo. Essa questão de voltar ao caminho certo, isso é necessário, isso aí geralmente só acontece com a intervenção divina. É por isso que é necessário que nós busquemos a presença de Deus. E para você, jovem, por isso que é importante você se cercar de jovens cristãos. Por isso que é importante que o seu amigo, ele não seja o mais descolado da escola, né? De preferência que ele seja o mais crente, aquele que conhece a palavra de Deus, que sabe que existe um Deus ao qual nós iremos prestar conta. Porque esse aí, ele vai lhe orientar. Ele vai, quando talvez você estiver ali pensando em fazer algo, ele vai falar: não, mas nós somos servos de Deus. E é para isso que precisamos de amigos. É por isso que nós, homens, por isso que vocês, mulheres, precisam estar cercados de servos de Deus. É por isso que as nossas amizades, elas têm que ser dessa forma. E a palavra de Deus diz que comunhão que tem o justo com o injusto, né? O injusto, ele não tem temor, ele não tem conhecimento, ele não tem nada de Deus. Como que ele pode ali te orientar, como é que ele pode ser ali um auxílio ali para que você retorne? E é por isso que esses homens, eles não podem, eles são incapazes de reconhecer suas falhas, porque eles estão presos ao seu próprio erro, ao seu próprio entendimento, à sua própria vontade.
É esse cuidado que nós temos que ter, né, em nossa vida cristã, estarmos sensíveis à palavra de Deus, com humildade e permitir ao Senhor trabalhar e mudar o que for preciso em nossas vidas. Vivemos em um tempo onde os crentes eles são confrontados pela palavra de Deus, mas eles abrem mão da verdade de Deus para ficar com seus próprios conceitos. E que a palavra de Deus diz que é humanos e diabólicos. Lá em Tiago 3, verso 15, ele diz, ó, a sabedoria, esse entendimento que não vem do alto, mas ele é terreno, animal e diabólico. O homem que ele seguia por si só, achando que ele é o sabedor de todas as coisas, Deus olha para ele e fala, tu é louco. E ainda pior, ainda é guiado pelo Deus desse século, né? E é o que, infelizmente, o diabo tem feito com muita gente, né, nos tempos que nós estamos vivendo. Nós temos visto o diabo trabalhando, orientando, direcionando, e muitas vezes as pessoas não percebem isso porque o crente acha que ele tem aquela ideia de que o diabo vai aparecer de chifre e rabo, né? E um tridente na mão, vermelhão, igual um pimentão. E quando isso não acontece, aí ele acha, não é o diabo, né? Mas acho que a maior arma que o diabo tem é você acreditar que não é ele. Você achar que não, isso aí não tem nada a ver com ele. Ele está cirandando, deitando e rolando, e você está achando que não. Por quê? Não, porque não tem chifre, não tem rabo, não tem tridente, não é vermelho. Então, o diabo, a gente vê ali que ele usa Judas, né? E é uma coisa tão diabólica, é ele mesmo, né? Judas, ali direcionado, conduzido pelo diabo, ele traz Jesus, ele ceia, ele vai lá, negocia no templo, por quantas moedas ele ia entregar a Jesus. Ele não espuma o canto da boca, ele não fala grosso, totalmente perfeito, ali ciente do que está fazendo. Os discípulos até cumprimentam ele com a paz do Senhor lá na ceia, né? Pai do Senhor, irmão Judas. Pai do Senhor, e dá ósculo santo, aquela coisa toda. Depois ele vai lá e entrega a Jesus. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Aí, às vezes, o crente ele subestima, né, o agir do inimigo. E dessa forma, o diabo tem trabalhado nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas que têm aberto mão ali do direcionamento da palavra de Deus, pessoas que têm aberto mão ali da comunhão com Deus, ali para as coisas, para as sugestões do diabo. Ele é sagaz e ele vai mostrar isso tudo com, assim, de uma forma tão sorrateira que você nem vai imaginar que mas é algo tão inofensivo, mas causa morte. E ele tem 6, 7 mil anos de experiência nisso. Então, se nós levarmos ali em conta a criação, nós temos um adversário que não descansa, espiritual, dia e noite, ali doido para derrubar, para nos matar. Então, o que fica para a gente, tome cuidado. Cuidado com as investidas do maligno, né? Presta atenção, que Deus nos dê o olho espiritual para a gente poder discernir quando é Deus, quando não é, né? Quando é o diabo que está cirandando, para a gente poder levantar a mão e falar, está repreendido, sai daqui, né? Sou servo de Deus. Uma coisa que o texto ele mostra para nós é que independente da situação que nós estamos passando, independente daqueles que se levantam contra nós, uma coisa é necessária, e está lá no versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Ele olhou para o céu, ele não estava preocupado com a fúria dos seus perseguidores, com o ódio que eles estavam contra a sua vida. Ele olhou para o céu. Isso aí é uma lição para a gente tremenda, porque
Você já parou para prestar atenção como que os crentes eles se arrepiam quando as coisas ficam ruins para o lado deles? Eles ficam, olha, o inimigo está aqui, está furioso, está se levantando e vamos orar para parar com isso. E aí muitos entram em depressão. A depressão tem sido algo, a gente até comentou ontem, né, pastor? O quanto que a depressão tem acometido a vida de cristãos, ali que têm ficado preocupados com o agir do inimigo. Eles dizem, muitas vezes o inimigo agindo, ou eles conscientes, sabendo que é o inimigo, ou inconsciente, eles achando que são problemas. Mas eles entram em depressão, por quê? Porque eles tiram os olhos dos céus. O cristão, quando ele tira o olho de Deus, ele tira o olho do céu, ele tira o olho de Cristo, ele começa a passar por esses problemas. O contexto de Estevão ali, não começa ali. Ele está sendo acusado por quê? Porque os homens, os religiosos, eles olham e veem um homem cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de boas obras, cheio de autoridade, agindo com poder ali. E isso traz ciúme, isso traz inveja, isso traz ódio daqueles que são movidos pelo diabo. Porque quando você vê um homem cheio dessas características de Deus, ele vai invadir ali o território do inimigo e vai trazer, ele vai buscar ali aqueles que ainda estão aprisionados. E o inimigo ele vai ficar enfurecido com isso. E ele vai usar os servos deles para poder ir contra, né? A gente vê aqui que ele não perde o foco, ele continua olhando para Deus. Muitos cristãos eles vão ficar abatidos, né, diante dessas adversidades. Mas você lembra da passagem de Pedro ali, quando eles vão atravessar o mar? Ali a tempestade bate no barco e Jesus vem sobre as águas, né? Os discípulos ali, já à noite, atravessando ali o mar da Galileia, e a tempestade bate, e eles estão tudo preocupados, a gente vai morrer. E de repente Jesus caminhando sobre as águas, tranquilinho, tranquilinho, né? De repente Pedro vê, eles assustados, será que é um fantasma? O que é isso, né? Jesus fala, não, tem bom ânimo, sou eu. Se é o Senhor, então manda aí. Então vem, Pedro. A fé de Pedro é grande, né? Porque para sair do barco, fala, não, Senhor, pode vir você mesmo, eu vou esperar o Senhor aqui. Mas não, Pedro, ele fala, diante da ordem de Jesus, pode vir. Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Ele começa a andar, mas você já parou para prestar atenção? Enquanto ele olha para Jesus, que Jesus fala, sou eu, pode vir, enquanto ele está olhando para Cristo, ele está andando. A hora que ele começa a olhar ali para o que está acontecendo, aí ele começa a afundar. Mateus 22:30 diz assim, mas quando ele reparou o vento, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Foi só tirar o olho de Cristo. Foi só lembrar do que estava acontecendo em volta, Pedro entra em desespero. Não é isso que tem acontecido nos dias que a gente está vivendo? Servos de Deus, chamados por Deus, ali que receberam as bênçãos de Cristo, muitas vezes eles começam a olhar para as adversidades que estão acontecendo em sua volta e têm perdido o foco de Cristo, que é aquele que fala, pode vir, que eu te sustento. É eu que te seguro, não é? Você não anda ali pelas águas por você só. Você vai andar por sobre as águas, né, em cima da minha palavra. E se faltar fé em você, é eu que te seguro. Então, a necessidade principal do cristão é continuar mantendo seu olho focado em Cristo. Amém, meus irmãos? Diferente de Pedro, Estevão ele não perdeu o foco, ele continuou olhando para aonde está o Senhor. Salmo 121:1, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Pode estar acontecendo o que quiser, eu sei aonde está Deus, eu sei aonde está Cristo, e é para Ele que eu tenho que olhar, é nele que eu tenho que confiar, a minha esperança tem que estar nele de tal forma que, independente, deixa o circo pegar fogo de lado, eu não estou nem aí, eu estou servindo a Cristo.
E talvez por isso hoje a gente olhe tão espantado, né, quando a gente vê os cristãos do primeiro século que vão para as arenas e são queimados, devorados pelos leões. Gente, mas o leão estava vindo para comer o cara e o cara estava cantando um hino. Ele não estava nem aí com o leão, ele estava olhando para Cristo. E assim foram tantos. E a gente pensa, como que pode? Cheios do Espírito Santo, em comunhão com Deus, e independente da adversidade, até na hora da morte, cantando hinos, louvando ao Senhor, olhando para Cristo. O resultado desse olhar fixo para Jesus, do nosso irmão, né? Ele também nos revela que nós temos um Senhor que se compadece de nós e nos representa diante de Deus. Estevão contempla não somente a glória de Deus, mas ele vê o nosso advogado justo, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. O testemunho que culminou na morte de Estevão foi esse. Os homens cheios de ódio contra ele, mas ainda não tinham motivo, né? E Deus, parece que para complicar, né? Deus podia deixar só ele testemunhando, ali descarando aqueles homens lá com a palavra de Deus. Deus falou, não, eu vou fazer algo mais. Eu gosto tanto desse meu servo, Deus dá a visão, Deus abre os céus, revela a sua glória e ainda revela Cristo. E diante do testemunho de Estevão, ele morre, né? Ele é morto por causa disso. Na Bíblia, lá ele vai dizer ali que Cristo, interessante que ele vê ali na passagem que a gente leu, que Cristo ele está em pé diante de Deus, né? Está ao lado de Deus, em pé. Mas a Bíblia, as passagens da Bíblia, todas elas vai dizer ali que Cristo está sentado, né? Romanos 8:34, ele está à destra de Deus, também intercede por nós, é o nosso advogado, né? Ali, a gente vai ver ali em Hebreus 8, verso 1, ora, mas o mais importante de tudo é que nós temos firmado que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono de Deus, da majestade nos céus. Marcos 16:19 diz, concluindo, depois de ter lhes orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. O Cristo assentado à direita de Deus, mas na visão Deus, ele permite essa visão maravilhosa para Estevão, que vai culminar na morte dele, mas diante desse sacrifício, nós vemos o nosso Senhor em pé para receber o seu santo. Mesmo diante de toda essa gloriosa visão de Estevão, ali ele foi morto por apedrejamento conforme o entendimento daqueles homens. Levítico 24, 16 ali, e aos filhos de Israel falarás, dizendo, qualquer que amaldiçoar seu Deus, levantar sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, toda a congregação certamente o apedrejará. Os judeus não aceitavam, né? Uma que para eles Deus é espírito, ninguém vê nada, ninguém vê Deus, ninguém vê nada de Deus, né? E ainda mais, o motivo pelo qual eles apedrejam é porque agora aquele justo, o qual eles mataram, se tornaram assassinos, agora Estevão está falando, ele está em pé à direita de Deus. E aí estava o motivo que esses homens achavam ter, né? Para poder apedrejar Estevão, assim como fizeram com os profetas no passado. O que a gente vai ver é que tudo isso que aconteceu somente comprova a pregação de Estevão. Assim como seus pais, eles mataram os servos de Deus e continuaram fazendo pelo único motivo, eram homens de dura serviço. Homens que estavam apegados à letra da lei, mas não tinham ela no coração. E só quem escreve a lei no coração é Deus. O homem, pelo seu próprio conhecimento com a palavra de Deus, ele é capaz de fazer as piores atrocidades.
O homem com a palavra de Deus, mas sem compromisso com Deus, ele é capaz de levantar ali seitas e desviar pessoas ao caminho da perdição. E não é o que a gente tem visto? Colossenses 3, né? Verso 2 e 3, poderiam ter sido escritas sobre a vida de Estevão, né? Embora ela seja aplicada para todos nós que somos crentes, né? Ela diz assim: pensai nas coisas lá do alto, nas quais, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Estevão, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele não estava pensando ali se ele ia ser apedrejado, ele não estava pensando se os caras estavam com raiva dele, se ia bater, o que ia acontecer. Ele estava pensando nas coisas de Deus. A vida dele estava guardada em Cristo. E continua, até hoje, guardada em Cristo, aguardando a manifestação de Cristo em glória. Assim como todos os santos que confiaram em Deus, que buscaram a plenitude do Espírito Santo e viveram a vida de testemunho, né? A morte de Estevão, ela deve sim ser um exemplo de como todo crente ele deve se esforçar para viver, comprometido com Deus, mesmo diante da morte, né? Fiel para pregar o evangelho com coragem, conhecer as verdades da palavra de Deus e estar disposto a ser usado por Deus. O testemunho de Estevão, ele permanece como uma luz para esse mundo que vive perdido. Então, quando a gente vê alguns irmãos falando, aquilo lá foi para dar exemplo, então segue o exemplo. Encha-se do Espírito de Deus. Não queira somente falar com ousadia, mas antes de falar com ousadia, fale cheio do Espírito de Deus. Busque a presença de Deus para que Deus venha ali autenticar aquilo que nós estejamos falando. O ódio do mundo, que o ódio do mundo ele não seja empecilho, né? Para não buscarmos nos encher do Espírito de Deus. Pois somente com ele nós seremos testemunhas de Cristo, capazes de olhar para os nossos inimigos e fazer aquilo que Estevão fez. Senhor, não lhe imputes esses pecados. Estevão ele foi um exemplo, não somente na vida dele, mas ele foi um exemplo na morte. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas falam, eu sou servo de Cristo, mas eu ajo diferente de Cristo. Sou servo de Cristo, mas eu não amo como Cristo. Sou servo de Cristo, mas eu não tenho a misericórdia de Cristo. Eu sou servo de Cristo, mas eu vivo totalmente contra o direcionamento da palavra, eu ajo pela minha própria vontade. Estevão, cheio do Espírito Santo, mesmo diante dos seus algozes, diante daqueles que iriam apedrejar até a morte, ele não olha para as pedras, ele olha para Cristo e ele faz o mesmo pedido que Cristo fez na cruz. Fala, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Precisa amor, irmãos. Precisa estar cheio de Deus para você poder chegar e pedir para Deus, eu sei que ele vai me matar, mas que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Por quê? Porque eu sei para onde que eu estou indo. Independente. Se eu estou vivo aqui, se é na presença de Cristo, é bom, como Paulo disse, né? Mas se eu estiver com Cristo é melhor. Então, que Deus nos dê essa força. Que Deus nos ajude a olhar para a palavra dele e entendermos que para ter uma vida assim que sirva de testemunho, uma vida que ela nos autentique ali de acordo com a palavra de Deus, é necessário nós termos essa comunhão com Deus. É necessário nós termos essa disposição de buscar a presença de Deus. Vivemos num tempo conturbado, num tempo onde as correrias, as adversidades, né, da vida, ela tem nos tomado tanto tempo e muitas vezes tentado nos tirar, inclusive, da presença do Senhor.
Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos fortaleça a cada dia. Nos incomode, mas nos incomode mesmo. Quando nós estivermos nas nossas casas, né, confortáveis, o Senhor nos incomode para que a gente venha, sintamos a necessidade de vir para a casa do Senhor, de estar na presença dEle. Essa é uma necessidade que nós temos. E que a vida, né, e a morte desse nosso irmão da igreja primitiva sirva, sim, como exemplo e inspiração para que nós venhamos permanecer com os nossos olhos fixados em Cristo Jesus, né, até o dia que Ele se manifestar. Amém?